Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à nossa terceira aula do módulo 1, dentro do nosso curso de especialização em tomografia computadorizada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios físicos. Dentro da tomografia computadorizada, nós vamos utilizar os mesmos princípios que a gente tem no raio-x convencional. Então, quando a gente fala dos princípios físicos em tomografia, a gente vai falar da produção dos raios-x, a voltagem envolvida nessa produção, em que temos o kV sendo a força em que esse feixe de raio-x vai ter para chegar até a estrutura e ter a sua interação, e o MAS tendo a intensidade dessa radiação. Então, nós vamos ter a força, o poder de penetração dessa radiação, a intensidade, juntando esses dois itens dentro do nosso feixe, né, da nossa quantidade de radiação utilizada, nós vamos ter produção de mais ou menos radiação, dependendo da estrutura que a gente vai buscar visualizar. Na tomografia, a gente vai ter uma variação disso, porque como a imagem é feita por secções, por fatias, eu vou ter, por muitas das vezes, um feixe constante, né? Um feixe estável, porque eu vou ter a colimação, e dentro dessa colimação eu vou ter o direcionamento desse feixe para aquela fatia que eu estou fazendo naquele momento, tá? A vantagem que eu tenho, como a gente já falou diversas vezes nas aulas anteriores, eu não tenho mais a sobreposição de imagens, porque eu não tenho mais uma imagem no máximo bidimensional, eu tenho várias fatias, né, várias secções de uma mesma região, então eu tenho uma visualização bem mais detalhada, mas eu tenho a desvantagem de, por fazer diversas fatias dentro de uma visualização, eu vou ter diversas vezes um feixe de radiação repetido, tá? Então, eu não posso fixar na minha cabeça de que o fato de estar realizando uma tomografia, eu vou ter menos quantidade de radiação do que eu teria se eu fizesse um raio-x convencional, tá? Um raio-x básico, que a gente costuma utilizar o termo. Porque dependendo da estrutura que eu vou estar realizando o exame, eu vou ter um feixe bem colimado, mas eu vou ter diversas repetições desse feixe colimado. Então, se fizer um somatório desses feixes, eu posso, dependendo da situação, ter uma dose de radiação bem mais alta do que eu teria no raio-x convencional, tá? Mas vai estar dentro do meu custo-benefício, porque eu vou obter um diagnóstico com muito mais precisão, tendo mais detalhes da visualização das minhas estruturas, tá? Principalmente nas situações em que eu posso fazer o uso do meio de contraste, eu posso visualizar as reconstruções, então vai estar dentro do meu custo-benefício. Eu só não posso acreditar cegamente de que a tomografia vai ter menos radiação, tá? Então, a gente tem aqui nesse esqueminha, no esqueminha A, a gente tem um alvo de tungstênio, aí a gente tem a demonstração aqui da intensidade relativa e do comprimento de onda. 50, 40 e 30 kVs. E na imagenzinha B, a gente tem o efeito fotoelétrico, efeito menos enérgico, elétron energético e raio-x de frenamento, tá? Então, a gente vai ter a produção da radiação dependendo do tipo de alvo que a gente utiliza. No raio-x convencional, na maioria das suas situações, vai ser utilizado um tungstênio pelos objetivos que a gente quer chegar, né? As radiações que a gente quer obter. Na mamografia, a gente já utiliza molibdênio e ródio, porque a gente procura um outro tipo de produção de radiação.
para poder interagir com a estrutura da mama, que é uma anatomia bem diferenciada, precisa de muitos detalhes. Então, na mamografia, a gente sempre vai ter uma técnica radiográfica em que o MAS é muito mais alto do que a gente imaginaria que seria. Mas é porque a gente busca uma imagem com muito mais detalhe do que um raio-x convencional, por exemplo, devido à anatomia da região e os quadros patológicos em que essa região pode apresentar, que a gente vai precisar de detalhes para visualizar estruturas muito pequenas. Já na tomografia, a gente vai ter diferenciação dessa produção voltada mais para o nosso objetivo da produção da radiação, bem parecido com o raio-x convencional, tá? Então, a gente tem aqui um esqueminha, que é a famosa figura que a gente visualiza 1 bilhão de vezes dentro de qualquer aula da radiologia, né? A produção do raio-x o esquema mais simples, né? Mais grosso do que a gente tem dentro do que a gente utiliza, né? Então, a gente tem o anodo e o catodo, a carcaça metálica e a ampola de vidro, o óleo refrigerante, o revestimento de chumbo para que não tenha radiação em todas as direções, apenas pela janela de injeção, o feixe de raio-x, o feixe de elétrons e o filme. E a radiografia da mão aí. Percebam que essa radiografia que a gente tem, essa fotografia, né, de uma radiografia que a gente tem aí do lado, não tem nitidez, definição, nem detalhe, tá? Então, dentro da atenuação dos raios-x, a gente vai ter algumas coisas que a gente precisa lembrar, né? A ampola de raio-x é semelhante ao convencional, porém o KV é fixo, entre 120 e 140. E os raios-x são filtrados de maneira que se obtém apenas radiação de alta energia. Então, a gente aí já começa a ter os primeiros diferenciais, tá? O princípio vai ser o mesmo, a produção de raio-x vai ser realizada exatamente da mesma forma, mas a gente vai ter um KV fixo, tá? O feixe de radiação é colimado de modo a formar um leque. Esse parâmetro pode ser ajustado pelo operador antes de iniciar o exame. Então, a espessura do corte vai ser regulada pelo operador e a partir da determinação da espessura do corte, a colimação vai ser diminuída ou aumentada para corresponder à espessura daquele corte que foi selecionado pelo operador, tá? A espessura de cortes das imagens obtidas, a espessura do feixe de raio-x programado. Aí aqui a gente tem um esqueminha que demonstra mais ou menos como é que vai ser essa situação. A gente vai ter a fonte de raio-x e os detectores girando em volta do paciente, um de frente para o outro, para que um libere o feixe de raio-x e o outro receba essa radiação, tá? Então, a gente tem o giro do Gentry com a fonte e os detectores e a mesa de exames que também corre para dentro e para fora do maquinário, de acordo com a marcação que nós realizamos no computador. Esse tipo de tomografia geométrica tem limitações. A não visualização das estruturas localizadas acima e abaixo do plano focal e a impossibilidade do sistema de detectar diferenças pequenas de contraste, como se observa em relação a partes ditas moles do corpo humano, devido à radiação secundária emitida pela região do corpo estudada. Então, novamente, nós vamos falar sobre algumas partes que precisam ser fixadas, porque são partes que, depois que a gente começa a operação do maquinário, a gente não retorna mais nesse tipo de assunto, vamos dizer assim. Então, a gente precisa que esse tipo de assunto fique bem fixado na nossa mente. Então, a gente vai ter alguns tópicos que a gente vai repetir mais de uma vez, porque a gente precisa dessa fixação, tá? A gente vai sempre buscar utilizar termos diferentes para que abra um pouco mais o leque de informação, né? E de visões sobre uma mesma informação, para que a gente possa conhecer o máximo possível, né? Sobre os assuntos que a gente está estudando.
Então, a gente fala aqui novamente sobre Hounsfield, tá? Foi efetuadas modificações na utilização do raio-x, com o intuito de aumentar de maneira significativa a sua eficácia, através de reconstruções de imagem de contraste tissular em verdadeiras secções ou cortes axiais, sem sofrer influência de tecidos adjacentes ou distantes de uma mesma seção. Obtenção de melhor resolução ou discriminação de contraste tissular. Então, essas modificações que foram feitas a partir do raio-x convencional, elas tiveram o objetivo de nos permitir ter uma melhor visualização entre a diferença de tecidos, né? O contraste que cada tecido vai apresentar na minha imagem, a partir da sua densidade e da estrutura da qual ela é composta. Então, dentro da minha imagem, eu vou ter esse contraste tissular dentro dessa diferenciação de densidade das estruturas. A partir dessa densidade, cada estrutura vai absorver mais ou menos radiação, e quando os detectores captarem essa radiação que passou pela estrutura e chegou até eles, vai formar essa escala de cinzas que vai poder ser visualizada na imagem, tá? Aí aqui a gente tem a demonstração do fan beam, tá? Que é usado na TC espiral convencional, e a cone beam, tá? A cone beam também é utilizada, as duas são utilizadas até hoje, tá? A gente tem alguns maquinários considerados bem antigos, se comparados com as tecnologias atuais do mercado, mas mesmo sendo maquinários antigos, eles têm total possibilidade de permitir imagens, tá? Claro que comparando com o que a gente tem de alta tecnologia hoje em dia, esses equipamentos mais antigos, por exemplo, 6 canais ou 8 canais, são equipamentos bem menos tecnológicos, então a imagem não vai ser a mesma, a gente vai ter uma imagem mais deficiente, uma imagem com menos qualidade, mas vai ter uma imagem, tá? Então, dependendo das possibilidades do local, não é possível ainda adquirir um maquinário de ponta, um maquinário de tecnologia bem recente, ainda se usa o que a gente chamaria de ultrapassado, tá? Mas desde o momento que está funcionando e não está tendo perda de diagnóstico, porque o equipamento não está com falhas, ele só é antigo, não há problema nenhum, tá? Desde o momento em que é possível se obter um diagnóstico de qualidade, mesmo que ele não seja equiparado ao que a gente tem de altíssimo nível hoje em dia no mercado, a gente pode utilizar sim, sem problema nenhum, tá? Então, o fato de você ter contato com um tomógrafo de 6 canais, ele perde em tecnologia para um de 64 canais, de 86 e por aí vai, mas ele também tem total possibilidade de fazer imagens diagnósticas, tá? Depois que a gente já está com um pouco mais de bagagem, a gente, quando olha uma imagem de um aparelho mais antigo e a imagem de um aparelho mais novo, a gente consegue perceber bem a diferença de qualidade nessa imagem, tá? Aí a gente chama a imagem antiga de imagem feia e a imagem mais nova de imagem bonita, porque tem mais detalhes e mais definições na imagem. Então, a gente tem essa formação na cabeça de que a imagem que tem mais definição e detalhe é uma imagem mais bonita. As modificações básicas introduzidas com esta finalidade foram a utilização de um feixe de raio-x fino e altamente colimado, diminuindo de maneira significativamente a radiação secundária. Detectores de cintilação de grande eficiência, que permitem um melhor aproveitamento das radiações captadas através de uma relação sinal-ruído elevada. Reconstrução através de computação de uma verdadeira secção ou corte tomográfico do corpo, obtida através de exposições multiangulares.
Os sistemas desenvolvidos para a obtenção de cortes axiais do corpo humano são compostos por duas unidades básicas. A unidade de varredura, ou gantry, que é a maior das unidades que compõem um sistema de tomografia, composta pela ampola de raio-x e pelos detectores. E 2, o console de controle do operador, também conhecido como workstation, ou estação de trabalho. Então, mesmo independente do tipo de equipamento que você tenha, da marca fabricante, a workstation, a estação de trabalho, vai ser fixa e o gantry vai ser fixo. Então, vai ter diferença de um gantry para o outro, porque cada fabricante tem uma estética diferente, e vai ter diferença, por exemplo, do sistema operacional. O Toshiba, o sistema operacional de um jeito, o Philips é de outro, o Siemens é de outro, mas a estação de trabalho funciona do mesmo jeito. É um computador onde tem as operações nas quais você vai fazer todos os traços e projetos do seu corte, dentro do plano de corte, para a obtenção da imagem. Mas a forma com que se faz isso, às vezes, tem uma variação de fabricante para fabricante, tá? Aí aqui a gente tem, novamente, mais visualizações de gantries, tá? Aqui a gente tem, aqui embaixo, uma imagem de toda a planilha do tomógrafo, né? A gente tem o gantry e a mesa onde o paciente deita, o gerador de energia, a CPU do computador, o monitor e o console. Isso aqui é tudo que a gente tem, tá? Dependendo de fabricante para fabricante, modelo para modelo, a gente vai ter modificações estéticas, tanto no gantry quanto monitor, console, mouse, gerador maior ou menor. Tudo isso vai depender do fabricante, tá? Mas o esquema básico dos itens que ele apresenta é basicamente esse, tá? Aí a gente tem aqui na outra imagem o tubo de raio-x e os detectores, tá? Sempre um de frente para o outro, eles giram em torno do paciente. E a gente tem aqui a demonstração de um feixe em leque aqui na parte de cima, tá? E aqui branquinho, aqui do lado direito em cima, a gente tem o gantry com essa proteção branquinha, que na maioria dos equipamentos é branca, bege, azul claro ou cinza, são as cores basicamente que são mais utilizadas. Aí aqui a gente tem um esqueminha básico de como é estruturado uma sala de exames. A gente tem a sala onde fica o gantry e a gente tem a parte onde fica o operador fazendo a aquisição das imagens. A unidade de varredura consiste de duas partes: a mesa de posicionamento do paciente, que fornece uma superfície razoavelmente confortável para o paciente, que fica deitado durante todo o tempo total de varredura. Para a obtenção de imagens de corte único, esta mesa é programada para se mover em intervalos específicos entre tubo e detectores em ciclos de 360 graus. O gantry é a estrutura de suporte que envolve o paciente dentro de uma abertura central chamada abertura central do gantry. A profundidade na qual o paciente é colocado dentro da abertura do gantry determina a região a ser estudada. O gantry abriga o tubo de raio-x e o conjunto de detectores de radiação. Um segundo elemento principal de qualquer sistema tomográfico é o console de controle do operador, o computador, que recebe a grande quantidade de dados brutos e os converte em imagens. Todos os controles necessários para que prossiga cada exame estão localizados no console de controle do operador, que geralmente é localizado fora da sala de varredura. Esse console inclui controles para os fatores de exposição, KVP, MA e tempo em segundos, assim como a espessura do corte e a seleção do pitch, função de equipamentos helicoidais, direções de varredura e outras variáveis que podem ser específicas para o equipamento que está sendo utilizado. Aí aqui a gente tem o pitch 1, aí tem os 4 cortes dentro de uma rotação do tubo. Na segunda rotação,
se repete novamente os cortes na mesma sequência. O pitch 2, a gente vai ter um espaço entre um e outro, e o 0,5, a gente vai ter uma sobreposição entre a primeira rotação e a segunda rotação, tá? Então, a gente tem aqui no 1, um bem logo após o outro. No 2, a gente tem um espaço entre um e outro. E no 0,5, a gente tem um sobreposto ao outro. Então, dependendo do que eu quero obter, vai ser selecionado uma forma ou outra de realização de exame, tá? O pitch é o termo definido na TC helicoidal como a distância percorrida pela mesa durante um giro de 360 graus, dividido pela colimação de feixe de raio-x. Então, a gente tem o gantry girando e a mesa se movendo. Então, a seleção que a gente faz desse pitch vai determinar o tanto que a mesa vai andar enquanto o gantry está girando ao redor do paciente. E isso vai depender de qual é o meu objetivo, o que eu quero dentro do meu exame, tá? Se é uma estrutura maior, em que eu não preciso ter um espaço muito pequeno entre um jogo de cortes ou outro, eu vou escolher um pitch maior. Se for uma estrutura menor, em que eu preciso de um espaçamento bem menor, eu vou selecionar, por exemplo, 0,5, tá? Tudo isso vai depender do que eu estou buscando, da estrutura que eu estou examinando, do meu objetivo a nível de aquisição daquela imagem, tá? Tudo isso vai ser determinado a partir da estrutura que a gente quer visualizar e o que exatamente a gente quer nessa visualização, tá? Isso também acaba determinando se eu vou ou não utilizar meio de contraste, a espessura do meu corte, tá? Tudo isso vai ser uma determinação prévia de cada tipo de exame. Na tomografia computadorizada, a imagem é formada por meio do processamento das informações obtidas pelos detectores dispostos ao redor do paciente, que captam a radiação emitida pelo conjunto de ampolas após a interação com o paciente. A informação é transformada em impulso elétrico e transmitida ao computador, que processa os dados e forma a imagem. Um corte tomográfico é representado no monitor por pontos bidimensionais chamados pixels. Cada pixel, por sua vez, representa o conjunto de pixels, que é denominado voxel, relativo a toda a espessura do corte em questão. Uma vez determinado o grau de atenuação de cada voxel, o corte de tecido tridimensional é projetado no monitor do computador como uma imagem bidimensional, que tem apenas altura e largura. Essa imagem bidimensional é chamada de matriz de exposição e é composta de elementos de imagem diminutos, chamados pixels. Cada voxel de tecido é então representado na tela como um pixel que compõe a matriz de exposição. É determinado pelo fabricante com monitores de maior definição apresentando um maior tamanho de matriz, ou seja, maior quantidade de pixels menores. Essa estrutura de pixel e voxel, para a gente poder ter um entendimento um pouco mais simples em relação a isso, é basicamente o que a gente tem nas câmeras de telefone celular, tá? A gente tem a câmera de não sei quantos megapixels. E isso determina basicamente a resolução da minha imagem. Então, quanto menos pixels essa câmera tem, menos qualidade a minha imagem tem. Quanto mais pixel ela tem, mais resolução a minha imagem tem, tá? O que isso vai acarretar a grosso modo? Também, novamente, utilizando as câmeras fotográficas de telefone celular como exemplo. Se eu tenho uma foto que tem poucos pixels, se eu fizer uma ampliação dessa imagem, eu perco totalmente a qualidade.
Já quando eu tenho uma imagem com maior quantidade de pixel, eu posso fazer uma ampliação até um determinado limite correspondente à quantidade que eu tenho, em que ela não vai sofrer uma distorção considerável, tá? Mas se eu ultrapassar essa ampliação além do meu limite de pixel correspondente, eu vou começar a ter distorção. Então vai ser basicamente isso que a gente vai ter dentro da resolução de imagens, tá? Às vezes a gente tem um monitor onde a gente visualiza a imagem, que ele tem uma quantidade menor de pixel, então automaticamente a gente não vai ter uma imagem com um padrão muito alto de visualização de detalhes e definição, tá? Então a gente tem aqui um esquema que mostra o pixel e o voxel. O voxel vai nos dar uma noção de volume dentro da imagem que a gente tem, tá? E a matriz vai ser formada pelo pixel compondo o voxel, unindo todos esses fatores dentro de uma mesma imagem, a gente tem a matriz da imagem, tá? A matriz. O número de pontos, no caso os pixels, que a reconstrução da imagem contém. 340 ao quadrado, 512 ao quadrado, 768 e 1024. Algumas resoluções que a gente visualiza a nível de monitor, ela vai ser semelhante ao monitor normal que a gente utiliza, até porque o monitor, mesmo sendo de fabricantes específicos, em alguns casos, ele é um monitor muito semelhante ao monitor que a gente utiliza no computador normal, tá? Então, o processo de estrutura da matriz, ela é muito semelhante. Inclusive, é o que a gente tem na nossa televisão. É bem parecido, tá? Quanto menor a matriz, menos espaço em arquivo para armazenar. Mais rápida a reconstrução e, porém, menos números de pixel, menor a qualidade da imagem. Então, é sempre colocado na balança. Da mesma forma, com o nosso computador, com o nosso celular, as imagens com maior quantidade de pixel acabam ocupando mais espaço. Na parte de configuração da nossa câmera, tem lá onde eu posso selecionar a quantidade de pixel da minha imagem, que normalmente é denominada como resolução. E quanto maior essa resolução, mais espaço ela ocupa. Mas, mesmo eu tendo uma imagem com a resolução um pouco menor, ela vai ocupar espaço, mas eu tendo uma imagem menor, eu vou ter menos qualidade. A mesma coisa vai acontecer dentro da nossa imagem em diagnóstico, tá? Aí aqui a gente tem um esquema demonstrando essa matriz, tá? A partir do voxel e do pixel. Então, aqui a gente tem uma matriz de 256 por 256, a matriz quadrada, porque é a mesma quantidade horizontal e vertical, né? E a gente tem o FOV, que é o nosso campo de visão. Então, o nosso campo de visão, ele é bidimensional. Ele só tem altura e largura. Então, o pixel e o voxel estão dentro da matriz. O meu FOV, eu só tenho a visualização do pixel. Eu não tenho profundidade nessa imagem, tá? FOV, campo de visão. O campo de visão, ou FOV, representa o tamanho máximo do objeto em estudo que ocupa a matriz. Por exemplo, uma matriz pode ter 512 pixels em colunas e 512 pixels em linha. E se o campo de visão for de 12 centímetros, cada pixel vai representar cerca de 0,023, 12 dividido por 512. Assim, para o estudo de estruturas delicadas como o ouvido interno, o campo de visão é pequeno, enquanto para o estudo do abdômen, o campo de visão é maior, 50 centímetros. Se tiver uma matriz de 512 por 512, então o tamanho da região de cada pixel representado vai ser cerca de 4 vezes maior, ou próximo a 1 milímetro.
Cada pixel tem um coeficiente de atenuação específico que na imagem vai ser traduzido pelo brilho do pixel em questão. Como referência de calibração é usado o coeficiente de atenuação da água, sendo a ele atribuído o valor de 0 na escala de Hounsfield. O que se observa na imagem final são tons de cinza, traduzindo os valores da escala de Hounsfield. Quando em comparação com áreas vizinhas, diz-se que uma estrutura é hipodensa, isodensa ou hiperdensa, a depender de sua apresentação na imagem, menor, igual ou maior intensidade, respectivamente. Exemplo: hipodenso, o líquor; isodenso, parênquima cerebral; e hiperdenso, sangue fresco e ossos. Então, aqui a gente tem um esqueminha de atenuação da radiação através da densidade. Então, a gente tem o hipodenso, o isodenso e o hiperdenso. A atenuação. Quando os raios-x passam pelo corpo humano, são absorvidos em maior ou menor intensidade, dependendo da densidade dos tecidos que atravessam, gordura, ossos, líquidos. Além disso, o número atômico dos elementos químicos também determina o grau de absorção dos raios-x, sendo os de maior número atômico melhores observadores de raio-x. Por exemplo, os ossos atenuam intensamente o raio-x em virtude do cálcio neles contidos. Escala de Hounsfield. A atenuação dos tecidos é medida em unidades de Hounsfield. Os diversos tecidos do corpo humano possuem coeficientes característicos. Então, essa atenuação da radiação apresentada e representada pela escala de Hounsfield, ela vai depender do que é composto o material que está sendo observado. Então, a gente tem aqui, o exemplo, radiodensidade como função de composição de cada estrutura. A gente tem o chumbo, que é radiopaco; o bário, ainda é radiopaco, mas um pouco mais claro; o osso, o músculo, sangue, fígado, água, lipídios, gordura e ar. Então, a gente vai formar a nossa escala de cinza, do radiopaco até o radiotransparente, através da composição das estruturas que vão ser visualizadas no nosso exame, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até uma próxima aula.